Graça e paz de Cristo. Continuando nas pílulas de Provérbios, hoje é dia 10 de março de 2025 e o capítulo 10 de Provérbios fala sobre esses temas: sabedoria, honestidade, preguiça, palavras que nós falamos, integridade, amor e riqueza. E Provérbios 10, nós prosseguindo com as pílulas, hoje nós vamos para a pílula 49. Então, a pílula 49 nos fala no versículo 1. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Anotação desse versículo 1 de Provérbios capítulo 10, que é a pílula 49. Ensine a sabedoria para os seus filhos, para que você seja feliz. A anotação aqui é a de que existem vários textos em Provérbios que ensinam a importância de educar os filhos. Provérbios 13, versículo 24, nos diz: Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. O melhor tempo para disciplinar os filhos é desde a infância, né? Porque é o tempo em que nós podemos exercer influência sobre eles, eles estão ainda aprendendo as coisas. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós vemos que muitas crianças são ensinadas nos caminhos da palavra de Deus, e elas podem até se desviar por um tempo, mas depois elas retomam o caminho. Provérbios capítulo 23, versículos 12 a 16. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. E Provérbios 29, versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E Provérbios 29, versículo 17. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Então, aqui a pílula 49 é: ensine a sabedoria aos seus filhos para ser feliz. Corrija os seus filhos, eduque os seus filhos, converse com eles, seja amigo, seja amiga do seu filho, da sua filha. Tire um tempo para que você se divirta com cada um deles, se você tem mais de um filho, porque é importante que cada um deles tenha a experiência de ter aquele relacionamento específico com você que é pai, com você que é mãe. Se você é mãe e aconteceu um divórcio, não impeça os seus filhos de verem o pai, a não ser que o pai seja um abusador ou uma má influência, mas tem muitas mães que ficam com a mágoa em relação ao pai e fazem alienação parental, que é falar para a criança coisas ruins, negativas do pai. Ele é o pai do seu filho, da sua filha. E essa boa experiência do seu filho, da sua filha com o pai dele ou dela é algo que faz parte do direito do seu filho e da sua filha. Procure ter uma boa relação. Se você está divorciada, se você está divorciado, procure ter uma boa relação pelo seu filho, pela sua filha. Essa é a pílula 49, Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Continuando, pílula 50. A ideia de pílula, para você que entrou aqui nesse vídeo
é dividir o texto de Provérbios em alguns pedaços pequenos e entender aqueles pequenos pedaços. Então, são pílulas de Provérbios para podermos aprender com mais facilidade o texto para a aplicação diária. Capítulo 50 é: ganhe dinheiro de forma honesta e você viverá bem. Os versículos 2, 3 e 16 falam isso. Versículo 2, Provérbios 10, versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Versículo 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Então vamos fazer aqui as nossas anotações em relação a esses versículos. Primeira anotação: Provérbios é um livro de sabedoria focado em trazer valores e princípios milenares e que garantem a vida eterna com Deus. Assim, embora o dinheiro ganho com corrupção, fraude, trapaça, mentira e engano compre muitas coisas boas, proporcionando até conforto, trazem consigo a incerteza e a insegurança quanto ao futuro, pois as pessoas enganadas, as autoridades e outros grupos envolvidos com coisas erradas podem aparecer no caminho e por tudo a perder. Além disso, perde-se a eternidade. E de que valeu todo o tesouro conquistado? Serviu para uma vida provisória aqui na terra, cheia de medos, inseguranças e incertezas. Por isso o texto fala que não serve para nada os tesouros de origem desonesta. Anotação número 2. Quem trabalha de forma honesta pode até comer pouco, mas não passará fome, pois o Senhor cuida do dia a dia dos que são honestos. E anotação 3. O salário do justo traz vida, porque com o seu ganho honesto, ele tem confiança de comprar o que precisa sem qualquer medo ou insegurança, pois tem confiança da origem honesta de seus recursos. Então, essa é a pílula 50. Trabalhe para ganhar dinheiro de forma honesta, para que você tenha uma vida tranquila, sem ter medo ou dúvida em relação ao que você tem. Em alguns momentos, existem provas que nós precisamos realizar o corte de gastos. Vai ter momentos em que você vai ter que abrir mão de uma coisa ou outra, mas confiando em Deus e dizendo: Deus, me traz de volta um bom tempo, e fazendo e seguindo a direção de Deus, Ele trará novamente tempos de bonança. Faz parte da vida nessa terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. A pílula 51 fala sobre a preguiça. A preguiça empobrece e o preguiçoso não serve. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Versículo 26. Tudo de Provérbios, capítulo 10. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Anotações. Anotação 1. Como você cuida de sua vida profissional? Há pessoas que pensam no trabalho como algo ruim. Se pudessem, ficariam sem fazer nada o dia inteiro. Deus nos criou para servirmos uns aos outros conforme nossas habilidades. Com certeza, você é muito bom em alguma coisa. Vou corrigir aqui. Em alguma coisa. Seja na cozinha, em tecnologia, tem força física, facilidade de explicar coisas sobre um determinado assunto, é bom em ouvir os outros, canta bem, tem facilidade de aprender línguas ou instrumentos de música, etc.
Essas habilidades devem ser exploradas para uma forma de servir as pessoas, por meio de serviços a custos justos e honestos que lhe trarão riqueza. Treinar suas habilidades e organizar formas de atender bem as pessoas é o que mostra diligência, atenção e cuidado com seu serviço e é o que traz riqueza. Quando o verso 4 fala de mãos preguiçosas, fala de quem não se dedica a desenvolver suas habilidades, em capacitar-se, a informar-se sobre como pode iniciar seu negócio ou vender seu serviço por valores maiores e como aumentar a venda de seus serviços. Mãos diligentes fala de quem procura estratégias de marketing, publicidade, anúncio e formas de vender o que sabe, o que tem para servir aos outros e cada vez de forma melhor, pois é assim que se enriquece. Anotação 2. Como você lida com a procrastinação? Procrastinar é fazer algo que você pode fazer agora, depois. Quem deixa de fazer as coisas no tempo certo acaba perdendo vendas, chances, oportunidades. E é isso que o verso 5 fala quando menciona que a vergonha de quem não colhe no tempo certo. Anotação número 3. Como você contrata colaboradores? O preguiçoso é como vinagre para a dente e fumaça para o olho, porque não faz o que deve fazer e atrapalha. Há pessoas que se apegam aos colaboradores porque são bem-humorados, amigáveis, gentis, mas para que seu negócio prospere, você deve usar critérios objetivos na contratação. Amizades são amizades, negócios são negócios. Aqui no anotação 4, nós separamos os versículos de Provérbios que falam sobre preguiça. Nós vemos que o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, fala sobre preguiça em vários capítulos. No capítulo 6, do versículo 9 ao 11, no capítulo 10, que é esse que nós estamos lendo, nós acabamos de ler os versículos 4, 5 e 26. Provérbios, capítulo 13, versículo 2, capítulo 19, versículo 15 e versículo 24. Provérbios, capítulo 20, versículo 4 e versículo 13. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Provérbios 22, versículo 13. Capítulo 24, versículos 30 a 34. 26, versículos 13 a 16. E Provérbios, capítulo 31, no verso 27. Agora a pílula 52. A pílula 52 é sobre as nossas palavras, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós dizemos. Esse capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo 10, tem vários versículos que falam a respeito de como nós usamos as nossas palavras. E eu separei esse tópico sobre o que falamos em essa pílula em alguns tópicos. O primeiro tópico fala sobre o que nós falamos, que nós devemos ignorar as palavras ruins a nosso respeito. Veja o versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então, o que acontece aqui? Eu vou para as anotações que eu fiz aqui, anotações sobre cada versículo. Anotações. A anotação 1 é sobre esse versículo 6 que nós acabamos de ler. O justo será coroado de bênçãos e muitos vão atirar palavras mentirosas sobre você, como, por exemplo, abre aspas, teve sorte. Ou vão dizer assim, você não merece tudo isso, mas você sabe que você recebeu o prêmio porque você se dedicou, você trabalhou, você se ajustou aos mandamentos de Deus. Então não fique surpreso se você, ao ser atacado, porque a boca dos ímpios abriga a violência, e por isso eles afrontam, xingam as pessoas que conseguem e conquistam seus objetivos, cheios de violência, mágoa, ódio, ressentimento e inveja. Então aqui, esse é o primeiro ponto que nós lemos agora, que é esse aqui. Ignore as palavras ruins a seu respeito, porque as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O segundo tópico aqui, sobre o que nós falamos, é esse aqui.
Os sábios acumulam conhecimento antes de falar. Nós lemos 3 versículos, o versículo 8, o 13 e o 14. São 3 versículos que falam sobre isso. Vamos ler o 8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. E o versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então, sobre esse ponto, que os sábios acumulam conhecimento antes de falar, nós fizemos aqui a anotação número 2. Os sábios aceitam mandamentos e acumulam conhecimento. Como no livro Hábitos Atômicos de James Clear, que fala que você deve buscar ser 1% melhor em tudo que faz todos os dias, e ao longo dos dias você será cada vez melhor, assim também os sábios aceitam os mandamentos e vão acumulando, empilhando, somando, multiplicando e acrescentando todos os dias mais e mais decisões, cada vez mais rápidas e mais inteligentes, até alcançarem bons resultados, até a excelência em tudo que fazem, cada vez com mais discernimento. Enquanto isso, a boca dos ímpios só leva à ruína, pois eles gastam o tempo em falar mal dos outros, ao invés de correrem atrás de seus objetivos e projetos próprios, e recebem a vara nas costas, que simboliza as dificuldades, as dores, os sofrimentos que enfrentam pelo seu desprezo à sabedoria. Então esse é o comentário que essa anotação que nós fizemos a respeito desses versículos aqui, desse ponto. Os sábios, eles ficam o tempo todo procurando ser 1% melhor e procuram acumular conhecimento. Então eles falam cada dia melhor a respeito dos assuntos que eles tratam e eles prosperam. Enquanto que os tolos, os ímpios, ficam falando mal a respeito dos que prosperam e perdem o seu tempo e acabam ficando com a vara nas costas, como diz o texto, com dificuldades. O terceiro ponto aqui é, pela fala de alguém, você consegue conhecer essa pessoa. O versículo 11 fala isso, que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Então, nós vamos ver aqui a anotação sobre esse ponto. A anotação número 3. Pelas palavras você conhece a pessoa, pois o justo fala coisas boas e o ímpio só coisas ruins, negativas, pessimistas, que carregam tristeza sobre o passado e geram depressão, ou previsões e achismos terríveis sobre o futuro, que geram ansiedade, perturbando quem o ouve. Esse é o verso 11. Então, quando você conversa com uma pessoa, se você percebe que a pessoa fala assim: eu não consigo, eu não posso, eu não nasci para isso, tudo que eu faço dá errado, você vê que essa pessoa tem uma fala pessimista. Você já pode conhecer essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa pessimista. A pessoa fala: nossa, o que vai acontecer amanhã? Vai ter uma taxa de juros alta, estou nervoso. E a pessoa fica com ansiedade, muito preocupada. Você já sabe que aquela pessoa tem aqueles problemas. Pela fala de alguém, você pode conhecer uma pessoa. E ainda sobre o que nós falamos, aqui o quarto ponto. Fale pouco e escolha palavras que ajudem os outros. Versículos 19, 20 e 21. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Versículo 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta do juízo. Então nós vemos aqui que no versículo 19 fala que quando a gente fala demais, a gente erra em alguma coisa. Então é melhor falar pouco. O versículo 20 fala que a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor, indicando que o justo escolhe o que vai dizer, prepara o que vai falar. E o versículo 21 fala que as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Está falando que os justos falam palavras boas. E vamos falar sobre a anotação 4 aqui. Escolha palavras para ajudar pessoas.
O falar demais sempre traz algum pecado. O melhor é escolher as palavras como prata e só usá-las para edificar, ajudar, sustentar, fortalecer, renovar a esperança e a fé das pessoas. O último ponto é esse aqui, sobre o que nós falamos. Os versículos 30 e 31 apontam que o justo usa palavras sábias e no tempo certo. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Indo aqui para as anotações, são a anotação 5. Os sábios usam a palavra certa no tempo certo, falam com sabedoria e o que é próprio para cada situação. Então aqui nós pegamos a pílula 52, que fala sobre a importância daquilo que nós falamos, a importância daquilo que nós dizemos. E nós encontramos aqui versículos que nós dividimos em 5 vertentes. A primeira: não fale palavras ruins, diga palavras boas a seu respeito, a respeito da vida. A segunda: que os sábios sempre buscam aumentar os seus conhecimentos para que, quando eles falarem alguma coisa, eles falem com sabedoria. O terceiro ponto é que nós precisamos prestar atenção no que falamos e no que as pessoas falam, porque pela fala nós podemos conhecer a identidade de uma pessoa, quem aquela pessoa é, se ela é otimista, pessimista, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa ruim. Pessoas que vivem falando mal, fofocando das outras, são pessoas que não estão cuidando da própria vida, estão cuidando da vida dos outros. O quarto ponto: fale pouco, escolha as palavras e sempre use palavras para ajudar as pessoas. E o quinto ponto é: use palavras sábias, palavras no tempo certo. Tem momentos que você tem que ficar em silêncio. Se você não sabe o que dizer, é melhor ficar em silêncio, esperar um pouco para meditar a respeito do que você vai falar. Pílula 53. Sua vida pode servir de legado. Versículo 7 fala assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. As anotações que fizemos aqui. A primeira: pense na sua família quando você fala, negocia, trabalha e se relaciona com as pessoas. Se você agir de forma ímpia, falando palavrões, vivendo em fornicação, adultério, mentira, preguiça, desonestidade, orgulho, arrogância, humilhando e enganando os outros, em trapaças, você está destruindo a sua memória, a forma como vão lembrar de você e, por vezes, dependendo do que você faz, das pessoas da sua família. Imagine que você mora numa rua, você tem um sobrenome, as pessoas conhecem a sua família porque você tem um sobrenome diferente, e aí você faz alguma coisa errada. Todas as pessoas da rua vão dizer: aquela casa, aquela família, é uma família de pessoas desequilibradas, que falam palavrão, que não honram os contratos, que fazem tudo errado. Então, pense na sua família e pense naquilo que você faz, porque isso fica como memória a respeito de quem você é, da sua reputação. Anotação 2. Quando você faz o bem para as pessoas, você encontra o favor das pessoas. Vide a pílula 13. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 3, nós lemos alguns versículos que dizem assim: guarde a fidelidade e a faça as coisas certas, ame a fidelidade e a honestidade. E se você for assim, você vai achar o favor diante de Deus, ou seja, Deus vai favorecer você, te dando riquezas e honra e bênçãos, e os homens também vão gostar de estar perto de você. Eles vão ajudá-lo, porque eles vão olhar em você e vão dizer: ele é uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, ela é uma pessoa que merece o nosso respeito. Então, quando você faz o bem para as pessoas, você ama a fidelidade e a honestidade, você achará o favor diante de Deus e dos homens. E quer dizer que você será bem visto e bem recebido quando lembrarem de você. Isso também favorece a sua família. Então, lendo de volta a pílula 53, a sua vida pode servir de legado. Versículo 7. A memória deixada pelos justos
será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Guarde o que você faz, o que você fala, onde você vai, por que você vai, quais as motivações que você tem usado para praticar os seus atos, que sejam boas motivações, porque as pessoas vão ter uma boa lembrança a seu respeito, e isso vai dar acesso a portas abertas diante de Deus e diante dos homens. Pílula 54. A integridade traz segurança. A integridade traz segurança. Vamos ler o versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A notação que fazemos aqui é que a integridade significa inteiro, a qualidade de ser inteiramente reto, justo, leal, verdadeiro, correto e que age, e quem age assim sempre estará seguro e com a cabeça erguida e confiante, sem débitos e dívidas com ninguém. Então é bom andar com correção para que você possa andar sempre de cabeça erguida, sem medo de nenhuma situação. Pílula 55. Fuja de quem maquina o mal. Versículo 10. Provérbios, capítulo 10, versículo 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Anotações. Anotação 1. Aquele que usa sinais para combinar formas e estratégias de fazer o mal a outro, enganá-lo, trapaceá-lo ou causar-lhe algum dano, traz tristezas. Por isso, devemos ficar longe de pessoas assim. Pessoas que ficam maquinando o mal, elas sempre vão prejudicar alguém. Então, se você estiver com elas e elas não prejudicarem você, elas vão chamar você para que você faça o mal para alguém junto com elas. E então, fuja de pessoas que praticam o mal. 2. Quem é insensato fala o que o leva para a ruína. Essa é a segunda parte aqui do versículo 10. A boca do insensato leva à ruína. Então, fizemos aqui uma segunda anotação. Quem é insensato fala o que o leva para a ruína. Nunca diga palavras negativas sobre si mesmo. Afirme palavras boas sobre você todos os dias. Palavras faladas geram energia e alteram seu estado de espírito e de humor. Quando alguém xinga você, você se sente tentado a responder de forma agressiva. Mas quando elogiam você, o sentimento é de satisfação, alegria, amizade. Isso mostra como somos influenciados pelas palavras que ouvimos e que dizemos de nós mesmos também. Portanto, seja sábio ao falar. Diga palavras positivas e fale de assuntos agradáveis. Ao invés de dizer, eu não sei como fazer para pagar as contas, diga, eu vou dar um jeito de ganhar mais e resolver essas contas. E comece a pensar a respeito e diga, como faço para ganhar mais? Então esforce-se nesse sentido e você verá que logo surgirão alternativas, ideias e pensamentos e caminhos para a solução. Diga palavras negativas e você ficará automaticamente paralisado e sem ação, com o cérebro sem ideia alguma e travado, como se realmente não houvesse saída. Portanto, nada de palavras tolas e insensatas, mas use palavras sensatas de como resolver e vencer. Então, essa é a pílula 55. Fuja de quem maquina o mal e cuide daquilo que você fala. Houve aqui uma repetição da parte B do versículo 10. E a boca do insensato leva à ruína. Pílula 56. O amor supera o ódio e traz a comunhão. Versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. As anotações. A número 1. O ódio carrega sentimentos como vingança ou desejo de justiça porque alguém lhe fez mal, ou carrega inveja, porque alguém está conseguindo o que você tenta e não consegue. Esse sentimento gera divisão, separação das pessoas, e quem esconde o ódio é mentiroso, porque fala bem com alguém que na realidade odeia. Então,
essa observação deve ficar com a gente. Às vezes, pode brotar um sentimento de vingança, um desejo de justiça por alguém que fez algum mal a nós, ou às vezes pode brotar uma inveja, porque a gente tenta tanto uma coisa e não consegue, e daí vem alguém aqui do lado, parece que faz com mais facilidade e avança tanto. E muitas pessoas dizem: que ódio, eu tento, tento e não consigo, essa pessoa consegue. E esse sentimento, ele é um sentimento ruim. Tem algumas pessoas que ficam com vergonha de estar com aquela inveja daquela outra pessoa e elas dão tapinha nas costas e falam: parabéns, que bom que você conseguiu. Mas elas por dentro estão se consumindo de inveja e de ódio porque a outra pessoa está conseguindo aquilo. Então, pense no amor que Deus tem pela sua vida e que Deus tem um plano e um propósito específico para você. Talvez o plano que você está seguindo e que a outra pessoa está dando resultado não seja o melhor plano para a sua vida. E aí você fica insistindo nesse caminho e acaba fracassando não porque você é ruim, mas porque não é o melhor caminho para você. Como nós falamos acima sobre a preguiça, que cada pessoa deve desenvolver as suas habilidades, às vezes você seria melhor em outro ramo de negócio. Talvez Deus tenha algo diferente para você. E ao invés de você ficar com ódio da outra pessoa, pense em: vou falar com Deus. Deus ama a todos. Ele tem um plano para mim. O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado que eu estou tanto esperando? Deus vai falar com você porque Deus ama a todos. Então você não deve carregar o ódio, mas você deve ter amor e dizer: que bom que ele está conseguindo. Que bom que ele está avançando. Essa pessoa conseguiu achar o melhor negócio para ela, que se encaixa com ela. E assim como ela conseguiu, eu também, em nome do Senhor Jesus, vou conseguir, porque o Senhor vai me ajudar e eu vou receber aquilo que eu também estou buscando. Se você fizer o bem e estiver carregando o amor no coração ao invés do ódio, Deus ele pode entrar e ajudá-lo a encontrar o melhor caminho. Ponto 2. O amor próprio supera o ódio. Se você perdoar a pessoa que lhe fez mal, aqui estamos falando do caso de alguém que faz o mal e nós acabamos querendo vingança. Se você perdoar a pessoa que lhe faz mal e se afastar dela para não ter mais nenhum envolvimento que possa gerar alguma dor ou dano futuro a você, você está amando a sua vida e deixando o seu coração totalmente limpo para ter paz e saúde. E isso é o objetivo da vida: seguir em paz com saúde e avante. Assim, tenha amor pela sua vida. E isso vai cobrir os pecados, os caminhos errados, porque pecado significa errar o alvo. Quando você perdoa e segue em frente, você acerta o alvo da vida e fica longe do erro do pecado. Anotação 3. Caluniar alguém mostra que você não perdoou a pessoa ou está gastando seu tempo valioso prestando atenção na vida dela. E isso significa diminuir seu tempo para coisas úteis e que valem mais a pena, como ajudar o próximo, fazer o bem, ler um livro, orar, ler a palavra e fazer algo construtivo. Por isso, espalhar calúnia é tolo. Outros provérbios que falam de ódio. Nós temos Provérbios capítulo 26, versículos 24 a 26. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre engano. Verso 25. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Versículo 26. Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Quando ele fala aqui porque abriga 7 abominações no seu coração, o número 7 é um número que significa algo completo. Então aqui ele está dizendo assim: porque com certeza ele tem pecado no coração dele, que é o ódio. Então a pílula 56 é: tenha amor próprio, ame a sua vida. Quando alguém lhe fizer o mal, perdoe a pessoa e mantenha a distância dessa pessoa, para que essa pessoa não tenha uma nova chance de realizar algo ruim para você e para que você viva o seu caminho em paz. E se você ficar com ódio de alguém em razão de alguma inveja,
Pare e pense, deseje, use o amor como a sua ferramenta de inteligência emocional. Pense assim: se eu conquistasse tudo, eu gostaria que as pessoas me dessem parabéns e ficassem alegres juntamente comigo. Então, por que eu vou ficar com ressentimento, ódio da outra pessoa porque ela está conquistando o que eu gostaria? Vou ficar feliz por ela e vou procurar o meu caminho. Use o amor e vença o ódio. Pílula 57. Ser rico é muito bom e ser pobre é muito ruim. Parece uma coisa, né, muito óbvia, mas o versículo 15 fala: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Então veja que o próprio texto de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 15, fala que quando você tem riqueza, você tem uma fortaleza. Quando você é pobre, você está numa situação de ruína. Anotação. A número 1, eu transcrevi aqui Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, que nos diz o seguinte: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Esse versículo está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, na versão da Almeida Corrigida e Fiel. E esse versículo nos mostra que é Deus que dá riqueza para o homem, para a mulher. E ele dá a riqueza para aqueles que são diligentes, aqueles que são trabalhadores e que se preocupam em ser cada dia 1% melhor, como quando nós comentamos ali sobre a preguiça. E a anotação número 2, quando fala aqui que a pobreza é a ruína dos pobres, na parte B do versículo 15 de Provérbios 10, nós percebemos aqui com outro versículo, que aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, na Almeida Corrigida e Fiel. Então veja, é melhor você viver na abundância, onde você tem para si e para distribuir e ajudar aqueles que precisam, do que viver na escassez, onde você não pode calcular aquilo que falta. Esse versículo nos traz a reflexão sobre o quanto é importante ligar aqui essa pílula 57 com essa pílula aqui que fala sobre o trabalho, que é a pílula 51. A preguiça empobrece e o preguiçoso não serve. Tudo que nós falamos aqui nessa pílula 51 deve ficar conectado com a pílula 57. Então, vou até colocar aqui para ver a pílula 50 e 51. Vamos ver aqui a pílula 51. Agora vamos para 58. Ame a disciplina e a correção, porque garantem vida feliz. Versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Anotação: se você acolhe, recebe, aceita a disciplina, você aprende o caminho correto para você e também passa a mostrar o caminho da vida para os outros também. E quem ignora a repreensão peca, erra, tropeça, cai, não aprende e também faz o mesmo com os outros. Valorize-se e entenda que quando você se torna uma pessoa melhor e correta, você influencia todas as pessoas à sua volta e transforma o mundo ao seu redor, alcançando sua família, seus parentes, seu lugar de trabalho, sua empresa, os lugares onde você compra e negocia e com todas as pessoas que você se relacionar. Acolha a disciplina. Então, ame a disciplina e a correção, porque isso vai fazer com que você seja mais correto e disciplinado e vai ajudar você a ajudar outras pessoas à sua volta. A pílula 59. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Esse é o versículo 22, que fala exatamente isso. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando Deus abençoa a nossa vida, Ele faz algo tão maravilhoso que nós temos apenas alegrias. E a última pílula
desse capítulo 10 de Provérbios é a pílula 60. O tolo pensa na má conduta, o que teme o que acontece com ele, e ele tem a vida abreviada. E o justo ama a sabedoria, tem alegrias e vive bem e mais. Vamos ler aqui os versículos 23 ao 30. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. 30. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Anotações. Vamos para as anotações. A número 1. O tolo goza de fazer o mal, e os sábios se alegram em fazer o bem. Muitas vezes não entendemos por que algumas pessoas são convidadas a vir para a luz, mas se recusam. Jesus tratou desse assunto em João, capítulo 3, versículo 19 e 20, em sua conversa com Nicodemos, explicando-lhe que, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então nós vemos que os ímpios, eles não vêm para a luz porque eles não querem andar com quem faz a coisa certa, para não ficarem com peso na consciência. Eles querem andar com quem faz as mesmas coisas que eles, que são coisas erradas, para que possam se apoiar e continuar no erro. Anotação 2. O temor do Senhor prolonga a vida, porque quem segue os mandamentos recebe sabedoria e seus pilares. Vide a pílula de Provérbios 9. Em Provérbios 9, nós meditamos que a sabedoria tem 7 colunas, e as colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então a sabedoria trabalha junto com tudo isso. Então, quem recebe a sabedoria recebe tudo isso: instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. E com isso, toma decisões acertadas, enquanto os ímpios cometem tolices como entrar em discussão no trânsito, em uma briga desnecessária, alimentam-se de forma inadequada ou se envolvem em bebedices, fumo, drogas, prostituição ou adultério e contraem doenças e acabam falecendo antes do tempo. E a última anotação: o medo dos ímpios e o desejo dos justos acontecem pela lei da semeadura. Tudo que é semeado é colhido. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É importante cuidar das sementes que plantamos, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então essa pílula 60 nos fala que o tolo só pensa em fazer a coisa errada, na má conduta, e o que ele teme acontece, e a sua vida é abreviada. Então, fuja de ser um tolo. O justo, ele ama a sabedoria. Ele tem alegrias em razão da sabedoria que o ajuda a tomar as decisões corretas. Ele vive bem e ele vive melhor. Então, busque ter sabedoria. Fuja da preguiça dos que maquinam o mal. Busque ter riqueza, mas não busque a riqueza pela riqueza. Busque a riqueza para que você possa, como um desafio, procure todos os dias ser 1% melhor em tudo aquilo que você faz e realiza. E considere isso como a sua riqueza. Todos os dias eu quero ter um relacionamento bom com Deus, orando e lendo a palavra para conhecer mais a respeito dele e ter amizade com ele. E tudo aquilo que eu faço no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, eu procuro ser uma pessoa sábia, agradável, que tem palavras positivas,
que tem integridade, que anda com honestidade, com inteireza de coração e que perdoa os outros e supera o ódio tendo amor próprio, para ser dessa forma uma pessoa que tem riqueza espiritual e também, tanto quanto possível, alcançar a riqueza na prosperidade financeira para poder ajudar, colaborar e, e melhorar o mundo ao nosso redor. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 10, nesse dia 10 de março de 2025. Fiquem com a graça e a paz de Jesus.